Fala galera, beleza? Doutor Ivan Porto aqui e a gente está com a série Coisas que todo homem precisa saber e o tema de hoje é emagrecimento. Na aula passada a gente falou sobre testosterona, hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e na próxima aula a gente vai falar sobre hipertrofia muscular. Hoje a aula é bem simples, tá? A de testosterona foi uma aula mais longa, mas hoje a gente vai falar sobre a base do emagrecimento. Vou explicar para vocês como que o homem engorda, é diferente da mulher. E além disso, a gente vai falar sobre os medicamentos para emagrecer. Essa aqui para mim é a parte mais top da aula, tá? São os análogos do GLP-1, que surgiram há pouco tempo e já têm revolucionado de maneira muito expressiva, de maneira extremamente inesperada até, eu diria, pela própria medicina, o emagrecimento. E aí eu vou contar para vocês o que é que vem por aí, o que a gente já tem hoje disponível para tratar emagrecimento e o que é que vai chegar nos próximos anos aí no mercado. E aí, finalmente, a gente vai falar como que é o protocolo para o homem emagrecer, o que, que a gente deve prestar atenção, como que a gente deve conduzir o emagrecimento de forma mais específica para o público masculino, beleza? Então, começando aqui sobre a base do emagrecimento. O que, que é a base do emagrecimento? Déficit calórico, isso aqui é o básico, né? O beabá que todo mundo precisa saber. Você precisa ingerir menos calorias do que você gasta. E aí, como é que você vai saber o que você gasta? Tem algumas formas, alguns cálculos para se fazer isso. E, no meu entendimento, a forma mais prática que existe hoje em dia é a bioimpedância. A bioimpedância é um exame que, através de correntes elétricas, consegue quantificar quanto de gordura você tem no corpo, quanto de água, quanto de massa muscular, quanto de massa óssea você tem. E, através dessa quantificação, a bioimpedância consegue fornecer para nós um número que é a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que você gasta em 24 horas se você não se movimentar, a não ser movimentos respiratórios e batidas do coração. Se você ficar parado durante 24 horas, olhando para cima, sem fazer nada, você vai gastar uma quantidade X de calorias e essa é a sua taxa metabólica basal. Através da taxa metabólica basal e de dados como o seu nível de atividade física, a gente pode calcular a sua ingestão calórica recomendada, que seria a quantidade de calorias que você necessitaria para se manter num peso que você se encontra ou num peso que você deseja. E através da ingestão calórica recomendada, através desse número, a gente consegue calcular o seu déficit calórico. Esse déficit calórico, ele não pode ser muito agressivo. Se você ingerir uma quantidade muito menor de calorias do que você necessita para viver, você vai acabar sabotando, de certa forma, o seu processo de emagrecimento, porque um déficit calórico muito agressivo vai levar o seu corpo a se condicionar para consumir menos calorias. E essa agressividade toda nesse déficit calórico vai fazer com que você perca massa muscular ao longo do processo. Pode perguntar. Ivan, doutor Ivan, a TMB, ela varia de pessoa para pessoa, certo? Dependendo de tamanho, dimensões e tudo mais, é isso? Sim, sim. Com certeza. O que define a taxa metabólica basal é a sua altura, a sua idade, o seu peso e principalmente a quantidade de massa muscular que você tem. O tecido muscular é, sem dúvida nenhuma, o tecido no seu corpo que mais consome calorias. Então, uma pessoa que tem muito músculo é uma pessoa que gasta mais calorias ao longo do dia sem fazer nada.
só para manter essa massa muscular, ela já gasta mais calorias. Na prática, uma pessoa que tem mais massa muscular pode comer mais e ela vai ter menos risco de engordar. Então quer dizer que a função que nós temos de fazer atividade para ganhar músculo, ela em si já potencializa a queima, a perda de calorias naturalmente. É isso? Sim, com certeza, porque a gente até entra aqui nesse outro aspecto da base do emagrecimento, que é a proteína, né? Então, você acaba tendo que bater uma meta de proteínas ao longo do seu processo de emagrecimento para manter a massa muscular. E uma outra forma de se manter a massa muscular é através do treinamento de força. Então, quando você estimula os seus músculos com peso, com exercícios resistidos a fazerem força, você faz com que essa massa muscular se mantenha. E se você fizer um treinamento adequado e uma alimentação adequada, você estimula inclusive essa massa muscular a crescer, a hipertrofiar. E essa hipertrofia da musculatura aumenta a sua massa muscular total, o seu volume de massa muscular, e esse maior volume, essa maior massa muscular faz com que você gaste mais calorias. Então é muito interessante que uma pessoa que quer emagrecer ou se manter magra construa músculos ao longo do processo, porque esses músculos vão ajudá-la a se manter magra e a emagrecer de uma forma mais consistente. Bom, então, dentro do déficit calórico, a gente tem que ter noção que a gente precisa bater uma meta de proteínas, uma quantidade ideal de proteínas a ser ingerida ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo dos meses. Qual que é essa quantidade? A literatura fala de uma faixa entre 1,2 a 2,4 gramas por quilo de peso corporal. Então você faz uma conta, pega seu peso corporal, multiplica dentro dessa faixa e tá aí a quantidade de proteínas que você precisa bater ao longo de 24 horas. Eu sou mais agressivo no número de proteínas que a gente precisa bater ao longo desse período e eu gosto de trabalhar aí acima de 1,8 gramas por quilo de peso corporal. Agora, é preciso que se avalie características clínicas do paciente, como função renal, tolerância à ingestão de alimentos ricos em proteínas, número de refeições diárias e uma série de outros fatores para a gente fazer um encaixe mais adequado individualmente. E aí a gente vem para o treino. Então já falei do treinamento de força dentro do processo de emagrecimento, e esse treinamento de força é interessante porque, além de tudo que eu falei, a manutenção e a construção de massa muscular melhoram o seu gasto calórico em repouso, em geral. Além disso, o treino de musculação, por ser um treino que provoca microlesões musculares, ele leva a um processo de recuperação da musculatura. Né? Quando você tem microlesões, você tem inflamação e depois você tem uma recuperação daquela musculatura para corrigir aquele processo inflamatório. E de forma ideal, se tiver uma dieta adequada, você vai ter hipertrofia, aquelas células vão aumentar de tamanho e elas podem inclusive aumentar de número, elas podem se multiplicar ao longo desse processo reparatório. E essa reparação faz com que você gaste mais calorias. Então, você já viu quando você faz um treino de musculação e esse treino é muito intenso, e aí você chega em casa e depois de umas 6 horas, 8 horas por aí, você sente que seu corpo está assim, um pouco mais quente, principalmente aquela musculatura que você treinou, ela está um pouco mais quente, aquilo é mais sangue circulando ali no local, e é um processo inflamatório surgindo ali, tá?
Não é uma inflamação ruim, tá? Não estou falando de inflamação, doença. Ele é um processo vital, natural e esperado que vai ocorrer após um treino intenso. E aí, essa musculatura, ela vai levar de 48 a 72 horas para se reparar, para sarar daquelas microlesões que você causou durante o treino. E durante essas 48 a 72 horas, às vezes você pode sentir até uma dor muscular, né? Depois desse treino aí, 2, 3 dias depois. Durante todo esse período, há um gasto calórico ocorrendo ali naquele local para promover uma reparação daquele processo inflamatório que foi causado. Então, outro benefício da musculação. A musculação é um tipo de treino que causa, que provoca um gasto calórico, né, uma elevação do seu metabolismo em geral, várias horas após o treino. Né, e geralmente os exercícios aeróbios não têm o poder de provocar essa inflamação. Então, deixa eu ver se eu entendi. O treino de musculação, além dele beneficiar porque ele ajuda na construção de músculo, ele também é benéfico porque com as microlesões ele incentiva o corpo a gastar mais calorias restaurando o músculo, é isso? É, perfeito. Ideal. Você entendeu da forma ideal. Isso aí. A musculação faz com que você gaste mais calorias fora do período em que você está se exercitando. Aí a gente tem também o treinamento aeróbio. O treinamento aeróbio é muito importante também no processo de emagrecimento. Tá? O ideal é que a pessoa faça um treino de musculação e um treino aeróbio. Corrida, natação, bike, elíptico, escada, não importa. O que pega no treino aeróbio, o que você precisa prestar atenção é na função cardíaca, na frequência do coração ao longo do treinamento aeróbio. Então você tem zonas de frequência cardíaca que são definidas de acordo com o perfil de cada um, idade, peso, mas o ideal mesmo é que a pessoa faça um exame chamado ergospirometria, que ela sobe em cima da esteira, dá uma corrida lá até não conseguir mais, toda monitorizada com monitoramento cardíaco e respiratório, e através desses parâmetros cardiovasculares, respiratórios, calcula-se um dado chamado VO2 máximo, que traduz para a gente o condicionamento físico da pessoa que está sendo estudada ali. E aí, através do VO2 máximo, se a gente tiver esse número com precisão, a gente consegue calcular as zonas de frequência cardíaca ideais para aquela pessoa praticar uma atividade física, né, um exercício aeróbio, com foco em emagrecimento. Então, o foco para o emagrecimento é que a pessoa se mantenha na zona 2 de frequência cardíaca. Zona 2 é uma frequência cardíaca um pouquinho elevada, é como se fosse um cardio moderado, você ainda consegue conversar, você fica um pouco ofegante, mas se tiver alguém ali do seu lado, você consegue trocar palavras com a pessoa e tal. Sendo que na zona 5 já é uma zona de frequência cardíaca muito extrema e a pessoa não consegue conversar com outra por ficar muito ofegante. Então, o ideal, se a pessoa tiver que escolher uma zona de frequência cardíaca para se manter, é na zona moderada ali, zona 2 de cardio, para emagrecimento, tá? Estou falando focado em emagrecimento. E além disso, é bom que essa pessoa faça ao longo da semana pelo menos 1 ou 2 treinos aeróbios em modo intervalado, em modo intercalado. Então ela bate lá na zona 4, 5, depois ela cai para a zona 2. E varia de tempos em tempos, zona 4, 5, zona 2, zona 4, 5, zona 2. A gente chama isso também de treino HIIT ou treinamento Tabata. Tá? Então, musculação, aeróbio, zona 2 e treino intervalado. Tá? E aí, por último, base do emagrecimento, sono. Cara, se a pessoa tiver com sono prejudicado, vai ser muito difícil emagrecer, porque se você tem um sono ruim, você acaba ficando com cortisol muito alto. O cortisol faz com que a sua insulina se eleve.
Uma insulina alta é extremamente anabólica e vai fazer com que você acumule mais gordura. Então, um sono bem arquitetado, um sono de 7 a 9 horas por noite, ininterrupto, é lógico que é normal você levantar para ir ao banheiro e tal. Tem gente que levanta até mais de uma vez, mas o ideal é que você volte a dormir depois de fazer sua necessidade e aí complete aí entre 7 e 9 horas de sono. Tem gente que precisa de um pouco mais, tem gente que precisa de um pouco menos, mas essa faixa de 7 a 9 horas é boa para todo mundo tomar como base para a sua vida. Então, base do emagrecimento: déficit calórico, proteína num alvo ideal para manter sua massa magra, e a proteína por si só, ela já aumenta o seu metabolismo, porque ela requer, ela demanda uma certa quantidade de calorias para a sua digestão. Proteína é um macronutriente difícil de digerir. Então, quem come mais proteínas gasta mais energia durante o processo digestivo por si só. Um treino envolvendo musculação bem feita, cardio zona 2, cardio intervalado, isso bem distribuído ao longo da semana, e um sono reparador. Aí eu vou falar sobre um outro aspecto aqui, que é peculiar do homem, como o homem engorda. Homem e mulher engordam de forma diferente. O homem, quando engorda, ele toma um padrão que a gente chama de padrão andrógeno, né, de gordura. Ele fica com a barriga maior em proporção às outras partes do corpo. Já a mulher, ela toma esse padrão de pera. Mulher costuma engordar mais da cintura para baixo e ela tem um padrão ginoide de engordar. E isso ocorre no homem. É lógico que você vai ver homem com padrão ginoide, você vai ver mulher com padrão androide. Agora, de forma preponderante, de forma percentual, né, prevalece no homem acumular mais gordura na região do abdômen. E essa gordura é uma gordura visceral, é uma gordura que está lá dentro da sua cavidade abdominal, está entre os intestinos, entre as suas entranhas. É uma gordura que a gente não consegue palpar. Sempre que você faz essa palpação da gordura aqui na região do abdômen, você está palpando a gordura debaixo da pele. Essa gordura visceral não se palpa, ela está lá dentro, tá? A mulher já engorda mais com um padrão de gordura subcutânea. Se você palpar aqui nas pernas de uma mulher que está acumulando mais gordura, você vai palpar a gordura, está debaixo ali da pele. E por que isso é pior para o homem, cara? Por que a gordura visceral é diferente da gordura subcutânea? A gordura visceral, ela aumenta o risco cardiovascular. Então a pessoa que tem a barriga grande, na prática, tem mais chance de infartar, tem mais chance de ter AVC, vai ter mais problemas relacionados ao metabolismo, ao colesterol, e isso é extremamente prejudicial. A gente tem, inclusive, um dado que é a medida da circunferência abdominal. Se o homem tem uma medida maior do que 94 centímetros, ele já tem problemas em relação à sua saúde cardiovascular e à sua previsibilidade de vida, né? Já aumenta a chance de mortalidade de uma pessoa que tem uma barriga muito grande. E aí, quais são os problemas trazidos por esse excesso de gordura visceral, por essa barriga grande? Você tem um grande problema, que é a presença dessa enzima aqui, aromatase, na gordura visceral. Então, o cara que tem muita gordura visceral tem muita enzima aromatase. O que essa enzima faz? Vou até escrever no quadro aqui para ficar marcado. Essa enzima, cara, ela converte testosterona em estradiol. Aqui é a aromatase. A enzima é toda proteína, todo peptídeo responsável por converter uma substância em outra. Então, se você tem muita aromatase, você tem muita conversão de testosterona em estradiol, e aí cria-se um ciclo vicioso.
em que a testosterona de quem tem muita gordura visceral abaixa e o estradiol aumenta. E aí esse cara vai ter um problema, testosterona baixa. E uma testosterona baixa dificulta a manutenção da massa muscular e aumenta o acúmulo de gordura. E aí, se a gordura dele vai aumentando, ele tem ainda mais aromatase. E ele converte mais testosterona em estradiol. Tá entendendo o ciclo vicioso? Esse cara, se não tiver uma quebra desse ciclo, ele não consegue sair. Então, esse é um ponto-chave, é uma questão hormonal que tem que ser observada quando um homem está num processo de emagrecimento. Porque na maioria das vezes o homem que chega para emagrecer no consultório, ele tem já uma testosterona mais baixa. E aí a gente tem que pensar, como que eu vou fazer para aumentar a testosterona desse homem? Esse é um ponto-chave. Se ele permanecer com a testosterona baixa, o processo de emagrecimento vai ser muito mais difícil. E aí, nesses casos, tem uma indicação de se fazer terapia de reposição de testosterona. É lógico que tem que se avaliar peculiaridades e individualidades do paciente, mas por si só, uma testosterona baixa associada a um altíssimo percentual de gordura, principalmente visceral, seria, a princípio, uma indicação de se fazer terapia de reposição de testosterona, tá? Pelo menos no primeiro momento. Quer perguntar? Essa necessidade de reposição, ela tem necessariamente a ver com a idade? Tem a ver com a idade, porque se a pessoa for muito jovem e principalmente ainda não tiver filhos, pode não ser muito interessante que ela faça terapia de reposição de testosterona. Aí pode ser mais interessante que se façam outras abordagens para tentar fazer com que ela produza mais testosterona. Agora, a pessoa que está mais velha, geralmente ela pode ter chegado já, assim, depois dos 35, 40 anos, já está numa idade em que vai ser difícil recuperar um eixo de produção de testosterona para quem já está com a testosterona baixa nessa fase. Então, se a pessoa já tiver filhos e tiver uma idade mais avançada, não tiver desejo de ter mais filhos, pode ser muito interessante que já se faça a terapia de reposição de testo. E aí, por último, a gente precisa avaliar a composição corporal desse homem. A balança mente para você. Às vezes você pesa e acha que está diminuindo seu peso, está fazendo uma dieta, um treinamento e tal, está fazendo um tratamento para emagrecer, mas a balança vai diminuindo, só que se você fizer uma análise da sua composição corporal, seja através de bioimpedância, seja através de DEXA, seja através de adipometria, ou até através de fotos mesmo, você vai perceber que às vezes a gordura está ficando comparativamente mais alta e a massa muscular pode estar diminuindo. Então, nunca confie só na balança durante um processo de emagrecimento, porque você perder peso às custas de massa muscular é muito ruim. Depois fica difícil para construir essa massa muscular de forma natural e tal. Então, atente-se sempre para a sua composição corporal, nunca confie só na balança, tá? Um outro dado que você pode observar é a sua força, o nível de força muscular. Então, se a força tem diminuído, muito provavelmente a massa muscular tem diminuído também. E é um dado subjetivo, né, que você pode acompanhar ao longo do tempo. Tem como você observar a força de modo objetivo também, tem uns testes que dá para fazer, mas isso já em consultório médico, para a própria pessoa observar a própria força, ela vai observar de modo mais subjetivo, né? Então, minha força na academia está diminuindo, parece que eu estou pegando menos peso, parece que estou ficando cansado com os pesos que eu já vinha levantando ultimamente, né, e tal. Então, é um dado também interessante da gente observar. E aí, galera, a gente entra aqui, ó, nessa parte que é o que a gente tem de mais revolucionário
na medicina do emagrecimento nos últimos anos, que são os análogos de GLP-1. Vamos entender o que é GLP-1. É bem simples, tá? Eu não vou complicar aqui essa explicação. Não vou entrar muito em detalhes para não ficar uma coisa muito densa. Eu quero só que vocês entendam o poder que isso aqui tem. GLP-1 é um peptídeo. O que é um peptídeo? É um agregado ali de aminoácidos. É como se fosse uma proteína pequenininha que o seu organismo produz quando você come. Então você come qualquer tipo de comida lá, o seu estômago percebe isso, né? O intestino percebe, e aí eles produzem esse peptídeo cai na corrente sanguínea, vai lá para o cérebro, e aí lá no cérebro ele manda uma mensagem nos centros de fome, de saciedade, aqui na nossa mesa de controle aqui, e informando o cérebro que você já comeu, que você está saciado e tal, que você não precisa se empanturrar de comida. Basicamente é isso que o GLP-1 faz. Se não houvesse essa sinalização, quando você come, o cérebro entende que você já comeu, que você está cheio, está saciado, ninguém ia parar de comer, porque a comida é algo que te dá prazer. Então você tem que ter uma certa regulação no seu corpo para mostrar quando você para de comer ou não. Então, o que a indústria fez? A indústria desenvolveu moléculas que são semelhantes, são análogos desse GLP-1 aqui. E aí a gente tem hoje 3 principais moléculas, tá? 3 principais medicamentos que simulam o GLP-1. O primeiro é a semaglutida. Semaglutida, ela ficou conhecida através do primeiro medicamento que foi lançado com essa molécula, que foi o Ozempic. Tá? O Ozempic é um análogo de GLP-1 puro, só tem isso lá, só tem análogo de GLP-1. E o Ozempic consegue promover uma perda aí de entre 15 a 18% do seu peso corporal. E todos os dados de porcentagem que eu vou falar aqui, eles vão variar nos estudos entre 15 meses a 18 meses. Então imagina uma faixa aí de 1 ano e meio, a pessoa perder 15 a 18% do seu peso. Isso é muito significativo. Se você for fazer as contas, um cara que pesa 100 quilos, ele vai passar a pesar 85 ou 82 ali, depois de 1 ano e meio. É uma perda de peso bastante significativa. Antes desses medicamentos aqui, quando a gente só trabalhava com dieta, com treino e medicamentos mais arcaicos, como a sibutramina, a gente tinha perdas de peso de aproximadamente 5%. É muito pouco, né? Era muito difícil perder quantidades significativas de peso sem esses remédios aqui. Por isso que eles são tão revolucionários. Depois da semaglutida, veio a tirzepatida. Tirzepatida é o famoso Monjaro, né, que ficou conhecido com esse nome. A tirzepatida, nessa faixa aí de 15 a 18 meses, consegue promover uma perda já de 20%, mais ou menos, do peso corporal, às vezes até 22%. Tem estudo que fala até 26%. Então, a tirzepatida já é um análogo de GLP-1 mais GIP. O que é o GIP? GIP é outro peptídeo que também participa desse processo de sinalização de fome e saciedade, e o GIP ainda tem uma função de melhorar o metabolismo da glicose, metabolismo dos lipídios, tá? Então a tirzepatida é um medicamento mais poderoso do que a semaglutida. É um medicamento também que os pacientes relatam que dá menos efeito colateral. Por exemplo, pessoa que toma a semaglutida fala muito sobre enjoo, náusea, intestino preso. A tirzepatida também tem esses efeitos colaterais, só que as pessoas relatam menos esses efeitos e de forma menos intensa. Então é um medicamento mais tolerável, tá? E aí, por último, a gente tem a retatrutida. A retatrutida é um remédio que ainda não se encontra em farmácias. Ele é um remédio que ainda está em fase de estudos. Mas essa molécula já se espalhou aí pelo mundo e tem muita gente usando isso aí na prática, tá?
Eu mesmo já atendi pessoas que conseguiram adquirir a retatrutida, fizeram uso e tal, fazem uso, e relatam, assim, experiência fenomenal em termos de perda de peso e efeitos colaterais ainda menos intensos do que a tirzepatida. E a retatrutida, além de ser um análogo do GLP-1, é um análogo de GIP mais glucagon. E esse aqui é o segredo dela. A retatrutida, além de fazer toda a supressão do apetite, além de fazer com que a pessoa coma muito menos na prática, ela aumenta o metabolismo da pessoa. Então isso é fantástico. O glucagon, o que, que ele faz? Ele vai lá nas reservas de glicose que você tem no músculo, no fígado, e mobiliza essas reservas que estão na forma de glicogênio, disponibiliza essas reservas na sua corrente sanguínea. Então tem um efeito colateral que existe tanto na semaglutida quanto na tirzepatida, que é uma perda geral de energia. A pessoa fica com, assim, não vou dizer que é com humor deprimido, mas ela fica menos ativa, ela fica com mais preguiça, vamos dizer assim, e é natural de se esperar isso, porque a pessoa está comendo menos, ela está comendo muito menos calorias do que ela estava acostumada. Então ela acaba ficando com menos energia. Já a retatrutida não tem esse efeito colateral. É um remédio que te deixa com energia do mesmo jeito que você tinha antes, porque ela mobiliza as suas reservas energéticas. E ao fazer isso, ela te deixa uma pessoa mais gastadora de calorias. A sua frequência cardíaca, inclusive, aumenta. Tá? Então, esse é, inclusive, um detalhe que a gente precisa avaliar antes de indicar esses medicamentos aí. Quando chegar a retatrutida aqui no Brasil, provavelmente deve chegar aí no início do ano que vem, no final desse ano, a gente precisa avaliar essa questão da segurança cardiovascular do paciente para utilizar esse tipo de medicação, já que afeta a frequência cardíaca. Doutor Ivan, existe alguma relação dessas substâncias com o ganho ou a perda muscular? Sim. Bom, se você analisar as substâncias por si só, elas vão tender a fazer com que você perca músculo. Porque se você vai ingerir menos alimento, você vai ter uma tendência a consumir reservas em forma de massa muscular. Então, o que é que se pode fazer para que você não tenha perda muscular? Você precisa fazer um treinamento específico para estimular sua massa muscular a se manter viva e, inclusive, para ela crescer, aumentar de tamanho. E você precisa fazer uma dieta específica, batendo uma determinada meta de proteínas para fornecer o substrato ideal para essa massa muscular crescer e se manter. Então, o que vai fazer a diferença no processo, durante o tratamento, para que a pessoa perca peso às custas de gordura e não às custas de massa magra, é a dieta e o treinamento. E também a questão hormonal, porque se o homem tiver com a testosterona baixa, ao longo do processo, ele não vai conseguir manter a massa magra só com dieta e treino, não. Então ele precisa ter um suporte hormonal, nem que seja natural, porque através do próprio emagrecimento o cara vai conseguir ter algum ganho. Né? Quer ver? Eu até anotei isso aqui, eu quero falar disso para vocês. Aqui, ó. Vou falar disso agora já, que é o protocolo masculino de emagrecimento, né? Então, o que tem que se observar no protocolo masculino de emagrecimento? Proteção muscular. Você tem que fazer um emagrecimento voltado para perda de gordura e não só perda de peso. É aquilo que eu falei, a balança mente para você. Você pode estar perdendo peso, mas mantendo gordura e perdendo massa magra. É uma situação muito ruim, porque se você perde massa magra, o seu metabolismo fica mais lento. Né? Sua taxa metabólica basal diminui. Então,
como que o cara consegue manter a massa magra ao longo do processo de emagrecimento? Dieta, treino, sono, testosterona. Ele vai precisar ter uma quantidade boa de testosterona. E aí, boa notícia, você tem um bônus hormonal ao longo do processo de emagrecimento. Se você perder 10% do seu peso corporal, você tende a aumentar em 53 a 77% os seus níveis de testosterona em 18 meses, um ano e meio. Então, se você em um ano e meio for de 100 para 90 quilos, você vai ter uma tendência de sair de uma testosterona de 200 para mais ou menos 300, 350, e só com a perda de peso, só com a perda de gordura corporal. Então, isso é muito interessante, né? Agora, se os níveis de testosterona estiverem muito baixos ao longo do tratamento, 300, 350 é o limite ali, e o cara tiver sintomas de baixa testosterona, é interessante fazer uma reposição ou uma abordagem conservadora para estimular a produção natural de testosterona, né? E isso vai facilitar o emagrecimento e a manutenção da massa magra. Então, voltando aqui na retatrutida, olha que fantástico, né? Entre 15 e 18 semanas, coloca aí uma faixa de um ano e meio, é um remédio que consegue promover uma perda de peso de 25 a 30%. E detalhe, né? Isso é importante a gente entender. Nesses estudos, isso aqui tudo é estudo, tá? Científico que fala, ó, essa substância em tanto tempo promoveu uma perda de peso nessa faixa aqui. Nesses estudos, não se quantifica massa muscular, massa de gordura, é só peso. É só peso. Tá? Eles só orientam os pacientes a fazer uma dieta saudável, a fazer um exercício físico, mas não é específico, igual eu estou falando aqui. A indústria está interessada em perder peso, não interessa se é gordura, se é massa muscular, entendeu? O interesse da indústria é mostrar que a substância pode causar perda de peso. Então, agora pensa comigo, vamos supor que o cara tinha lá 100 quilos, e aí ele perdeu 30% do peso dele, depois de um ano e meio, ele foi para 70 quilos. Só que, dentro desses 70 quilos aqui, ele está com 20%, acho que não está dando para ver aí, né? Ele está com 20% de gordura corporal. Deixa eu mexer aqui. Aí. Ele está com 20% de gordura corporal. Aí você tem um outro cara lá que ele não perdeu os 30%, ele perdeu só 20% do peso e ele está com 80 quilos, mas ele está com 10% de gordura corporal. Qual que vocês acham que é mais interessante? É o cara perder 20% do peso total e ficar com 10% de gordura corporal, ou ele perder 30% do peso total e ficar com 20% da gordura corporal? É mais interessante o cara perder menos peso, mas ele ter um percentual de gordura menor. Entendeu? Isso aqui, o que isso aqui diz para mim? Se ele tem um percentual da gordura menor, ó, isso aqui significa o seguinte, ó, se ele tem 10% de gordura corporal, significa que ele tem 8 quilos de gordura. Esse aqui, se ele tem 20% de gordura corporal, significa que ele tem 14 quilos de gordura. Então, assim, esse aqui perdeu mais peso, mas ele tem mais gordura no corpo do que esse aqui. E assim, se 8 quilos dele são gordura, o que é o resto? O resto é água, osso, água, osso e músculo.
né? O que é o corpo nosso? É água, proteína, minerais e gordura. Água com proteína dá músculo, né? Mineral com proteína é osso. E gordura é gordura. E a água também circula sozinha, né? Tem sangue e tal circulando. Então, assim, não pensem só em peso. Se for para ficar um recado dessa aula, é isso, né? Não pensem em peso, pensem em composição corporal. Né? Ah, eu quero pesar tanto. Tô pesando 115, eu quero ir para 90. 90 eu tô bem, me sinto bem, porque antes eu pesava 90, quando eu tinha 26 anos, não sei o quê. Não é assim que a gente deve pensar. Você deve analisar seu corpo, seu peso, de uma forma mais aprofundada. Entendeu? Então, assim, eu tô falando essas porcentagens aqui de perda de peso e tal, para vocês entenderem o poder dessas substâncias. Cara, já pensou você perder 30% do seu peso original? E o estudo aí fala em 1 ano e meio, né? Mas o paciente lá que foi estudado, ele não estava fazendo uma dieta 100%, nem um treinamento 100%, ele estava focado só em tomar o remédio e ir lá no centro onde ele está sendo estudado para responder questionário e fazer exame de vez em quando. Imagina um cara que está tomando esses remédios aqui, vai no médico todo mês, faz exame todo mês, faz bioimpedância, tira foto, tem análise de foto, de composição corporal, faz ergospirometria, faz um treinamento top, faz uma dieta top, faz ajuste no treinamento, na dieta todo mês e tal. Imagina o poder que uma substância dessas tem de mudar a vida de uma pessoa, de acelerar um processo que antes levava anos, né? E quando a pessoa não está fazendo nada 100%, ela leva 1 ano e meio. Imagina o cara que está fazendo 100%, né? Que está entregando 100% para o tratamento ali. Cara, o cara vai conseguir perder esses 30% aí muito rápido, entendeu? Não é 1 ano e meio não que leva, é muito menos. E aí, dentro desses 30%, se ele conseguir perder isso só de gordura, muito difícil, né? Se perder 30% do peso original só em gordura. Acaba perdendo um pouquinho de massa magra também. Mas a maior parte dessa massa magra que se perde é a água que estava retida ali anteriormente. Se ele conseguir preservar ao máximo a massa magra, cara, é um tipo de tratamento que é fenomenal. A gente nunca teve isso antes na medicina, por isso que isso é tão fantástico. Quando eu formei médico, não tinha esses remédios, tá? E aí, o que vem por aí? Vem muita coisa boa por aí. Vou só citar aqui alguns nomes para vocês saberem. Orfoglipron, esse remédio está sendo estudado, é um GLP-1 em comprimido. Tem a semaglutida em comprimido também, que é o Ribelsus, vendido em farmácia. Qual que é a diferença entre os dois? O Ribelsus, que é a semaglutida, ele pode ser tomado via oral, mas tem que ser tomado em jejum, no mínimo 20 minutos. A pessoa não pode deitar depois de tomar, ela tem que ficar em pé ou sentada. É meio chato de você fazer a ingestão desse remédio. Já o Orfoglipron é um remédio que você pode tomar em jejum, sem jejum, não interessa. E ele vai ter uma perda de peso de mais ou menos 15% em 36 semanas. Então, olha a diferença aqui. Antes a gente estava falando ali de mais ou menos 1 ano e meio, né? 18 meses, 15 a 18 meses. Aqui a gente está falando 36 semanas. 15 a 18 meses vai ficar ali por volta de 70, 80, 85 semanas. Aqui, mesma faixa de perda de peso em 36 semanas. Então vocês vão ver que esses remédios mais novos aqui, não é que eles são mais potentes. Eles promovem mais ou menos a mesma quantidade de perda de peso, só que mais rápido. Então é isso que vai chegar no mercado aí nos próximos anos. A gente tem também CagriSema, que é análogo de GLP-1 mais amilina. A amilina é um outro peptídeo produzido pelo pâncreas que também participa da sinalização de fome e saciedade. Esse aqui já promove uma perda de peso de mais ou menos 20% em 76 semanas. A amicretina,
A micretina promove uma perda de peso de mais ou menos 22% em 36 semanas. Ó, então a diferença, esse aqui 22%, esse aqui 15% em 36 semanas, muito menos tempo. E tem o survodutide, que é análogo de GLP-1 e é mais específico para o fígado. Tá? Então, para quem tem esteatose hepática, vai ser um remédio interessante de se tratar. Mas, se bem que já tem estudos aí mostrando que a semaglutida, o Ozempic, consegue promover uma melhora de esteatose hepática. E aí a gente volta aqui no protocolo de tratamento masculino, né? E ficou para eu falar sobre o efeito rebote. Então, o efeito rebote é aquele famoso efeito sanfona que a gente conhece, que é quando a pessoa faz um tratamento para emagrecer, perde peso, e aí depois para de usar o remédio, para de fazer o tratamento e ganha o peso todo de novo. E isso ocorre muitas vezes porque a pessoa não conseguiu mudar o estilo de vida, então ela estava utilizando aquele remédio como uma muleta metabólica e o efeito do remédio por si só causa emagrecimento, já que a pessoa vai comer menos. E quando para de usar o remédio, a pessoa volta a comer mais, os mesmos alimentos, não está fazendo uma atividade física de forma efetiva e consistente, e aí reganha o peso. E aí, se a pessoa não mudou o estilo de vida ao longo do tratamento, se ela não passou basicamente a ingerir mais proteínas, dormir melhor e fazer um treinamento que fizesse com que ela mantivesse ou construísse massa magra, ela vai ter perdido massa magra ao longo do processo de emagrecimento e essa perda piorou o metabolismo dela. Então, na prática, durante o tratamento, ela perdeu peso, mas perdeu massa muscular, e aí, depois que ela parar o remédio, ela vai ter um metabolismo mais lento e ela vai ter uma tendência a engordar de forma mais fácil, ela vai ter menos massa muscular no corpo, o percentual de gordura dela vai ser mais alto, e esse é um ciclo vicioso que, se não houver uma mudança do estilo de vida, vai dificultar demais essa pessoa se manter magra até o final da vida. E aí a gente precisa pensar, além de mudar o estilo de vida, que pode ser muito difícil para algumas pessoas, a gente precisa também pensar em tratamentos vitalícios para essas pessoas. Então, existem doses menores dessas medicações que foram expostas aqui, e também tem outras medicações, tá, que não são tão potentes assim, mas ajudam muito a controlar os impulsos, que atuam mais nos receptores cerebrais. Então a gente tem que pensar em tratamentos medicamentosos para a vida. Às vezes a pessoa vai precisar tomar durante muito tempo, até o final da vida, dependendo de cada caso, certos medicamentos para que haja um controle do apetite, tá? E além disso, para que não se tenha efeito rebote, é preciso que haja uma transformação emocional. É preciso que a pessoa passe a pensar e sentir a vida de uma forma diferente e a encarar a alimentação e a atividade física e até o sono de forma diferente. Então eu vou convidar aqui o meu amigo Ted, que é um terapeuta de emagrecimento focado na parte emocional, mental da perda de peso, né? E aí a gente está falando aqui principalmente em perda de gordura e também ganho de massa muscular. Então chega aí, Ted. Sinta-se à vontade aí. Vou passar o. Ah, você fala nesse aí, né? Beleza. Olá, bem-vindos, todos bem-vindos. Então, falar rapidamente aqui sobre a perspectiva emocional do emagrecimento, depois dessa aula magnífica, estruturadíssima, bem colocada, acho que ficou tudo muito bem claro. E isso que o Dr. Ivan colocou, neste momento, é vital para o desenvolvimento desse processo de emagrecimento. No entanto, nós temos uma perspectiva que é a perspectiva emocional. O que seria essa perspectiva emocional do emagrecimento? Nós fazemos isso de forma simples também, da seguinte maneira. Nós temos a fome, que nós chamamos de
física versus a fome que nós chamamos de emocional. Obviamente aqui, resumindo diversos tópicos, né, que a gente poderia trazer, mas basicamente, como você colocou, bem estruturado os tópicos, eu vou exemplificar aqui também de forma muito simples, essa fome física e colocá-la ela anteposta a uma perspectiva emocional da fome. Nós comemos hoje não só e na maioria das vezes não racionalmente, e nós também não comemos pelo impulso de comer. Nós temos aqui as papilas gustativas que nos dão aqui a sensação de prazer na hora de comer o alimento. Graças a Deus, porque fazer 3, 4, 5 refeições no dia sem prazer, sem satisfação, seria horrível, né? Então Deus é muito bondoso e ele nos deu aqui essa maravilhosa perspectiva aqui de poder sentir prazer quando a gente se alimenta. Então, esse arranjo biológico do nosso organismo, aqui vivenciado nessa fome física, ele se revela da seguinte maneira. Nós temos então aqui uma fome que é progressiva. Então, quem tomou café cedo, 7 horas, 8 horas da manhã, quando dá ali umas 10 horas da manhã, a pessoa já sente um sinal ali de que existe alguma vontade aqui no estômago, aí ela vai aumentando. Quando dá 11 horas, você já está sentindo um pouquinho de fome, quando dá meio-dia, você já está assim, super com fome, né? Para quem tem um ciclo normal de alimentação. E essa fome, ela é resolvida, vamos dizer assim, quando a gente come, a gente almoça, né? Eu vou lá e almoço, ali o meu prato aqui receitado pelo Dr. Ivan. Então, eu vou, almoço, então eu já mato a fome. Então, ela é progressiva e ela é resolvida quando eu como um alimento, aqui uma refeição normal. Aqui é que está o grande segredo. A maioria de nós come emocionalmente e não fisicamente ou racionalmente. Nós acabamos substituindo essa necessidade física por uma necessidade emocional. Explico. Isso pode acontecer porque eu posso comer por estresse, e se você pensar no mundo moderno, nós temos N situações que geram estresse e eu acabo descontando na comida. Aí o paciente vai lá, faz a consulta, sai com todas essas informações, com uma dieta perfeita, mas aí ele não organiza a vida pessoal de maneira geral. Ele não organiza rotina de trabalho, ele não organiza relação familiar, tudo, e vive estressado. O que é que ele faz? Ele não dá conta da receita, da dieta. Ele não consegue seguir, porque a vida é estressante. Depois, uma pessoa, só citando alguns exemplos, tá? Aqui a gente tem dezenas de exemplos de comer emocional. Uma pessoa pode comer emocional porque ela se sente só. Então, a pessoa às vezes mora sozinha, não tem ali outras pessoas para dividir os momentos da vida. Ela pode comer porque se sente só. Se sentiu só, come. Ela resolve isso com a comida. De novo, vai lá, faz a consulta, recebe a dieta do Dr. Ivan, mas ela não consegue. Por quê? Ela não organizou essa questão aqui de estar sozinha. Sozinha. Certo? Aí aqui nós temos uma infinidade de outras situações. Essa pessoa pode comer por tédio, essa pessoa pode comer, vou complexar o negócio aqui um pouquinho mais, ela pode comer por uma sensação de autoridade, foi privada de exercer a sua própria vontade na infância, agora ela come para se sentir valorizada enquanto autoridade. Então, agora eu que mando, eu como o que eu quiser. Aí ela começa a comer demais. E geralmente vai comer coisas que
arrebentam todo aquele processo que a gente falou lá atrás. Ela não vai ver a comida como proteína, como o lipídio, como o carboidrato. Ela vai ver a comida só na perspectiva do prazer. Então, esse comer emocional aqui, ele desregula toda essa equação que foi feita aqui atrás pelo Dr. Ivan. Por quê? A pessoa não está avaliando mais de uma perspectiva racional, mas puramente emocional. Então, o que que nós, quando recebemos essa pessoa, o que que nós orientamos? Alguns passos básicos é identificar qual é a emoção que leva essa pessoa a comer. Então, depois de ter feito todo aquele processo, de ter feito ali uma boa consulta, avaliado a composição corporal, recebido a dieta, aí nós analisamos também o emocional, como que essa pessoa come, o que ela come e o principal, por que ela come. Então, eu acho que essa primeira parte aqui, espetacular, é o que a pessoa come. Aí aqui a gente investiga por que ela come. E eu achei maravilhoso, especialmente essa última parte, falando desses artifícios fenomenais, que são essas ferramentas para o emagrecimento. Se elas não forem somadas a esse tipo de tratamento aqui, aí sim nós podemos ter um grande efeito rebote, certo, doutor? Por quê? Olha só, a pessoa foi lá, tomou o medicamento, reduziu medida, mas ela não resolveu a questão emocional. E aqui já dei alguns exemplos, vou dar outro muito simples. Você, na sua infância, sua mãe te dizia assim: menino, come tudo que está no prato. Aí o que você aprendeu? A comer tudo que está no prato. E agora você come não para satisfazer essa fome que é física, que onde eu já estou satisfeito, eu paro de comer. Mas eu como para satisfazer uma necessidade emocional de agradar minha mãe. Aí eu como sem medida da fome física. Eu como para satisfazer uma necessidade emocional. Então, se eu não resolver isso aqui, ó, eu vou emagreço. Só que como não resolvi o aspecto emocional, num momento posterior, eu posso retomar tudo isso de volta. Então, uma perspectiva muito simples aqui da questão do aspecto emocional, o que nos leva a comer. Então, recobrando, o Dr. Ivan colocou de uma forma muito sintetizada e visceral, vamos dizer assim, o aspecto do emagrecimento de forma técnica, e eu trouxe aqui um outro aspecto, que é o aspecto emocional. Então, se eu entendo tudo isso e começo a aplicar, mas não resolvi a questão emocional, eu posso ter tudo isso de volta e, às vezes, piorado ainda, porque eu ainda somo aqui um sentimento de frustração, doutor, da pessoa que tentou fazer um processo. Aí ela tenta fazer, não consegue fazer, e quando ela sofre esse efeito rebote, ela fala: eu não dou conta mesmo, nem com remédio eu consegui. Fiz a consulta com o doutor, segui o processo, emagreci, mas aí eu não resolvi a questão emocional, aí ele ganha todo o peso de novo. E o pior, um sentimento de fracasso, que vai enfraquecê-lo ainda mais numa próxima tentativa, né? Então, nós deixamos essa orientação aí. Resolva questões emocionais ligadas à alimentação para completar primeiro isso aqui, mas para completar todo esse processo que nós fizemos aqui. Certinho? Obrigado, doutor, por esse momento aqui. Acho que é muito valioso. Vou subir aí para falar com você. Ficou interessante que você colocou aqui essas informações logo abaixo do efeito rebote, né? E basicamente o efeito rebote ele ocorre em função de questões emocionais, não é uma questão puramente metabólica, né? Porque se a pessoa durante um tratamento para obesidade conseguiu emagrecer, houve uma correção dessas questões metabólicas, né? Não estou falando que é só emocional.
É lógico que pode haver detalhes em termos de metabolismo, hormonais e tal, que vão ter influência no efeito rebote, mas vamos colocar aí 80% são questões psíquicas e emocionais que estão relacionadas a esse reganho de peso, entendeu? Então, é óbvio que uma pessoa pode precisar de um tratamento com remédio para o resto da vida ou durante vários anos para se manter magra. Mas se ela não tiver uma transformação da mentalidade, da forma como ela encara a vida, da forma como ela encara a alimentação, da forma como ela encara a atividade física, o sono, né, que são coisas básicas na vida de um ser humano, ela vai ter muita dificuldade em manter esse processo sem um apoio medicamentoso. Sim. E aí ter esse apoio medicamentoso e contar só com ele também não é interessante, porque como eu demonstrei aqui, eu espero que vocês tenham entendido, se a gente contar só com o remédio, a gente vai até conseguir perder peso. Mas às custas de quê? Né? Será que a gente vai conseguir perder peso às custas de gordura? Ou será que esse peso que está sendo perdido não vai envolver massa muscular? E aí, massa muscular é como se fosse uma poupança, não é interessante você perder isso ao longo da vida, porque é muito difícil de construir e uma vez que você perde e chega na velhice, né, numa idade mais avançada, com pouca massa muscular, é mais difícil ainda de ganhar e isso te traz prejuízos em termos de autonomia. Então, pensa num idoso que é caquético, só couro e osso, né? A gente conhece alguns por aí, todo mundo conhece, às vezes você vê na rua um vizinho, um parente, aquele idoso que só fica na cama. Qual que é a tendência de evolução na vida desse idoso? É definhar, é ficar só na cama, depender dos outros para fazer atividades básicas do dia a dia, tomar banho, ir no banheiro, enfim, comer. E pensa agora num idoso que tem algum grau de massa muscular saudável. Esse idoso é muito mais independente. Consegue se movimentar. É. E eu colocaria, nessa sua advertência, eu colocaria um aspecto aqui interessante. Porque, às vezes, a pessoa ela pode analisar só na perspectiva da vida dela hoje. Mas, assim, depender da medicação a vida inteira, ela não está considerando, por exemplo, uma turbulência financeira, vamos dizer assim. Se ela tiver um problema financeiro, ela não conseguir manter a medicação futuramente. Então, e não só isso, coloco um outro ponto. Às vezes, uma pessoa média que tem dificuldade de manter o tratamento por mais tempo, também pela questão financeira, ela pode começar a desenvolver problemas, assim, como não conseguir bancar o remédio. Aí a gente atrela um problema. Aqui a gente está falando de Goiás, né? Aqui em Goiânia, por exemplo, a gente não tem praia. Uhum. Eu, andando as periferias aqui de Goiânia, eu percebi que, aos finais de semana, por exemplo, qual que é a diversão das pessoas? Reunir-se em algum local, especialmente nas periferias, reunir-se em algum local ali perto de casa, umas cadeiras, uma mesa, tomar uma cerveja, comer um espetinho, uma carne assada, algo assim. Legal, perfeito. Então, se a pessoa ela não cuidar da questão ambiental, a gente falou aqui do financeiro, não é? Uhum. Então, se ela não cuidar da questão ambiental, que é exatamente isso, né? Você ter possibilidades de sair do ambiente, de tomar a cervejinha, de comer a carne assada, por não ter outras opções. Entende isso? A pessoa chega um momento que ela não tem praia, ela não tem outros lugares para ir. O que resta para ela? Para ela viver com o mínimo de saúde mental? Sentar ali à volta da mesa, tomando uma cervejinha e comendo lá a carne assada dela. E eu vejo que as pessoas fazem isso assim por horas a fio. Então, como que você mantém esse tratamento com os mesmos hábitos antigos? Então, isso aí que o senhor colocou, doutor, eu acho assim extremamente importante. Se você não trabalha essa questão emocional e não mudar
a mentalidade com relação a ambiente, questões financeiras, essa pessoa ela pode voltar facilmente para a condição que ela começou. Porque quando ela começa a fazer isso aqui, ó, aciona um comando nela que é o seguinte: eu já fiz isso mesmo, agora o boi foi com a corda. Aí ela se entrega. Dominó, efeito dominó. Aí ela se entrega. Então, aquilo que ela conquistou lá atrás, ela abandona. Quantas pessoas a gente conhece que às vezes fez um procedimento bariátrico ou outro tipo de procedimento que perdeu medida e, de repente, degringolou a coisa. Por quê? Ela não organizou o emocional. Então, a vida financeira continua a mesma, a questão ambiental dela, os amigos, né? Todos os amigos voltam sempre convidando para os mesmos lugares. Então, fica praticamente inviável continuar esse tratamento. E outra coisa que a pessoa precisa pensar é o seguinte, é o longo prazo. Sim. Tá? Emagrecimento é tratamento de longo prazo. O que é longo prazo? Longo prazo, eu falei lá dos remédios, né? Mais ou menos um ano, como é que apaga aqui? Mais ou menos, mais ou menos aqui 1 ano e meio, né? Que o remédio vai demorar para te dar uma perda aí de entre 20% a 30% do seu peso corporal, né, e tal. Aí a pessoa vai e escuta isso aqui e pensa assim, nossa, mas é tempo demais, né? 1 ano e meio. Cara, emagrecimento é até o final da vida, entendeu? Vamos supor que você demorou 1 ano e meio e aí você pesava lá 100 quilos e depois de 1 ano e meio você passou a pesar 70 quilos. Olha só, que maravilha, né? E vamos colocar ainda uns 70 quilos com 10% de gordura corporal, né? Maravilha. Um cenário top. Maravilha. Beleza, mas e aí? O que você vai... Aí parou de tomar o remédio e tal. O que você vai fazer depois desse 1 ano e meio, né? Como é que vai ser? E aí vamos supor que você é uma pessoa que tem 30 anos. Então, até os 30 anos, você viveu numa condição que te deixou obeso, né? Pode ter começado esse processo lá quando você tinha 10 anos, pode ter começado quando você tinha 20, não interessa. Até os 30 anos aconteceu alguma coisa na sua vida que te deixou obeso. Aí com 30 anos, você fez um tratamento aqui que durou 1 ano e meio, e aí você passou, a partir daqui, a pesar 70 quilos. Você tá num corpo top, né? Com 10% de gordura, um peso ideal e tal. E agora, né, cara? Ó, vou te falar uma coisa. Se você voltar a viver igual você vivia aqui, você vai voltar a ter a mesma condição que você tinha aqui. Não interessa que você fez um tratamento nessa fase aqui da sua vida, e aí você chegou lá em 31 anos com 70 quilos. Esses 70 quilos vão virar 100 se você não mantiver hábitos razoáveis de saúde, entendeu? E aí o que são esses hábitos? Vamos bater na tecla aí de novo. É dieta, treino, sono, e aí você vai ter que se cuidar, né? Você vai ter que fazer um acompanhamento médico aí de tempos em tempos para fazer uma manutenção daquilo que você conquistou. Mas o que mais muda, né? O sono, não vou falar de sono aqui, porque sono assim é muito básico, né? Durma entre 7 a 9 horas por noite, cuide da sua higiene do sono, tal. Se tiver um problema no sono, procura um médico que ele vai poder te ajudar de alguma forma. Mas vamos falar sobre dieta e treino aqui, que está mais atrelado à questão de hábitos, né? Quando você está acordado, o que você faz? Você come, você se movimenta, você trabalha, mas basicamente é isso, né? Socializa, tal. E aí, isso aqui são coisas que você vai ter que fazer por você. Não tem como você tomar a pílula da dieta, a pílula do treino. Então você tem que aproveitar essa fase aqui, que é a fase em que você fez um tratamento para emagrecer, seja com ou sem remédio, para mudar a visão que você tem disso aqui, cara. É isso aqui, ó.
Aí entra naquela questão do emocional, fator mentalidade, né? Fator psique. Como que você encara a dieta e o treino na sua vida? Né? Como é que você encara a alimentação? É só fonte de prazer? Eu só como aquilo que me deixa me sentindo bem, independente dos efeitos que aquilo vai causar em mim? Porque você tem que encarar, eu estava falando isso lá embaixo, você tem que encarar a alimentação como um remédio, entendeu? E o treino também. Vão ter as horas de prazer, você vai ter momentos aí de celebração, de confraternização, que você vai ter oportunidade de comer coisas que vão te estimular muito no sentido de dar prazer. Mas você não pode passar uma vida inteira buscando prazer, entendeu? Sim. Através da alimentação. Então você tem que encarar o alimento como algo que você coloca para dentro do seu corpo e aquilo vai surtir algum efeito, né? Sim. Que efeito que tem uma batata, um pedaço de carne, um pedaço de frango, uma fatia de queijo? É assim, cara. É assim. E você não precisa ser especialista, ter estudado anos disso aqui para entender isso, não. É bem simples. Pô, queijo, tá rico em proteína, rico em gordura, tá, arroz rico em carboidrato, feijão, um carboidrato, uma fibra. Cara, simples. Vai consumindo esse tipo de conteúdo. Uma hora você aprende, vai trocando ideia com quem sabe, vai assistindo uns vídeos iguais a esse aqui. Vídeos, né? E aí você vai conseguir encarar o seu alimento como algo que faz algum sentido, né? Ivan, isso aí que você está falando, quero até colocar uma experiência que eu tive que fez muita diferença na minha forma de ver dieta e especialmente o treino também. Eu fui no asilo há umas 3 semanas atrás e lá eu vi já pessoas de idade, idosos, de fralda, não conseguiam fazer nada em cima da cama. Isso me fez pensar. O momento de você trabalhar isso é agora, né? O momento de criar músculo é agora. O momento de fazer um tratamento é agora, que a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Então, ver aquelas pessoas sem poder ir ao banheiro fazer necessidade me fez pensar. O que eu posso fazer hoje? Então, hoje aqui no nosso hub foi super corrido, mas eu tirei um tempo. Antes de eu chegar aqui para o podcast, eu tirei um tempo e fui lá treinar. Não negocio o treino mais. Por quê? É o músculo que vai nos sustentar no caso de doença, né? É o músculo que ajuda a gente a ter ossos mais fortes. Né? A pessoa vai ficando idosa, o osso esponjoso, sentou errado na cadeira, ela quebra a bacia. Né? Então, a hora de eu criar músculo é agora, com treino. E a massa muscular está diretamente relacionada à massa óssea. Então, sempre que você faz um treino de musculação que estimula seu músculo a regenerar, a crescer, você também está estimulando a massa óssea a regenerar e crescer, a ficar mais forte. Então você tem menos risco de ter fraturas no futuro. E isso entra naquilo que eu comentei, né? A massa muscular é uma poupança que você faz hoje para a sua velhice de amanhã, para você chegar na velhice com autonomia e não depender de ninguém para... Cara, coisas básicas, né? Ir no banheiro, levantar, sentar, comer. Não tinha pensado nessa perspectiva da poupança, não. Achei muito legal. É uma poupança, né? Você tem que chegar na velhice com uma quantidade razoável de músculo para você poder depois consumir aquilo, porque vai chegar uma fase da vida em que a musculatura vai passar a ser mais consumida, né? Você não vai conseguir ter um nível de regeneração muscular tão bom quanto você tem hoje, aos 30, 35, 40, 50. Só uma contribuição também, que às vezes as pessoas elas ficam com medo de entrar nesse universo, de começar esse caminho, porque elas ficam com medo de não ter mais nada prazeroso para comer, elas acham que vai ser um caminho de muito suplício. Eu quero dizer que não. No âmbito do emocional, a nossa sensação de prazer, o que a gente gosta ou não gosta, você pode entender da seguinte forma: é como se fosse uma parede cheia de telas, que a gente chama de imaginário. Então, você imagina aqui que tem um monte de telas numa parede. É isso que define o gosto. Por que eu gosto de uma coisa? Porque nas minhas experiências ao longo da vida, eu fui colocando essas telas, esses quadros lá. Então, isso é facilmente reorganizado, entendeu?
Quando eu começo a olhar para um tipo de alimento e vou colocando ali camadas de consciência sobre aquilo, por exemplo, esse alimento tal me faz mal, aí eu vou mudando a imagem que eu tenho dele, até chegar o momento que eu consigo mudar esse alimento. E eu passo a gostar de outras coisas, então. Então, não tenha medo, tá? Você que come por prazer, não tenha medo. Você vai aprender a gostar de outras coisas muito boas. Quando eu fui mudando a minha alimentação, eu passei a gostar de coisas que eu não comia. Né? Então, não tenha medo. Né? Quando você procurar o Dr. Ivan, for acompanhando ele, fizer uma consulta com ele, vai te passar uma dieta, aí você vai olhar aquilo lá e você consegue ajustar, fazendo esse acompanhamento também emocional, você consegue ajustar isso para passar a gostar de coisas que você não gosta. Né? E só para um último adendo aqui, essa questão do prazer também, num outro episódio que nós vamos falar disso, essa questão do prazer, ele foi construído. A gente chama isso de bliss point, que é o ponto máximo do prazer. Então, ao longo de centenas de anos, isso foi construído. Então, por isso, hoje, a gente gosta de coisas muito ruins para o nosso organismo. Mas isso também é ajustável. Tá? Então, só para você ficar tranquilo, não se preocupe, vai ter coisas gostosas e boas, né, para o seu organismo ao longo do caminho. Agora, o treino não tem como a gente falar assim que se você não gosta de treinar, a mensagem que a gente tem vá. Né? Adulto é isso, né? Adulto não faz o que gosta, adulto tem que fazer o que tem que fazer. Então, dieta e treino, a gente chega nesse objetivo final aí, com certeza. O treino, eu tenho uma visão sobre o treino que é a seguinte: o treino é a base de tudo, não é a dieta. Tá, vou arrumar uma briga com algumas pessoas por conta disso, mas para mim, pro Ivan, o treino vem antes da dieta, porque o treino é o que te traz a principal motivação para mudar todo o seu estilo de vida. Concordo. Então, o treino, por si só, é movimento. Então, se você se movimenta, você já está fazendo algo melhor do que ficar parado. Então, você tem que procurar se movimentar. Profissões onde as pessoas têm que ficar sentadas durante muito tempo e tal, são extremamente prejudiciais. E eu diria que mais prejudiciais até do que muita dieta inadequada. Olha aí. Então, procure primeiro se movimentar. Agora, se você quiser fazer um treino de elite, aí você já vai ter que procurar uma academia. Né? Aqui eu estou pensando só em benefícios físicos, orgânicos, construção de massa magra e perda de gordura, tá? Onde que você vai fazer esse treino de elite? Na academia. Você vai ter que fazer musculação e você vai ter que fazer um cardio guiado, voltado para isso. Foi explicado aqui na aula. Agora, cara, se você não quer fazer uma academia, você não gosta, já tentou e tal, você pode fazer outras coisas. Você pode fazer uma luta, uma dança, um yoga, cara, qualquer coisa, um pilates, você pode fazer um beach tênis, um vôlei, melhor do que nada, entendeu? Sim. Vai ter um benefício, né, extremo em termos de construção de massa muscular? Não. Você construir massa muscular, você vai precisar levantar peso, fazer força. Tá? Mas vai ter algum benefício, seja no sentido de melhora cardiovascular, seja no sentido de melhora do condicionamento físico, enfim, algum benefício mental você vai ter daquilo ali. Não, isso aí, né, que o senhor está falando é tão poderoso, porque eu vou falar da minha experiência também pessoal. Quando eu estava sedentário e eu comecei a caminhar, eu percebi que quando eu estava caminhando, as ideias vinham com muito mais facilidade, eu conseguia desenrolar problemas aqui com muito mais facilidade. Então, o simples fato de fazer isso aí que o senhor está falando, que é se movimentar, se colocar em movimento, isso já dá uma quebrada, uma mexida na sua engrenagem pessoal, e você começa a ver as coisas com mais clareza. Então, eu ainda coloco aí essa questão do... Ajunto aí essa questão do movimento, a questão da mente, do fortalecimento da mente. Então, você coloca que o movimento é até mais importante, ou primeiro, que a dieta, e eu concordo com isso porque quando você começa a se movimentar,
automaticamente a mente ela já se transforma em outra coisa. Então essa pessoa que está sedentária, ela começa a se mexer, ela começa a se mover. Aí o fato dela ir para a academia também já põe ela em movimento, que entra numa série de padrões emocionais aqui, ó. Lá na academia, eu estou vendo um monte de pessoas se cuidando. Gente bonita, é um aspecto importante. Uma música mais... A música animada. Motivadora. A moça que está indo lá, ela vê as outras meninas com corpo bonito. Os caras vão lá ver os fortões, assim, aquilo dá um ânimo fenomenal. E ele vai para o treino, e ele se inspira em outros caras, ele vê outros caras fortes, masculinos, né? E ele fica inspirado. Então, concordo plenamente. Eu acredito que o movimento, ele não é que ele seja em si mais importante biologicamente, mas eu acredito nessa preponderância dele, porque o efeito dele na vida da pessoa, ele é maior, sim. Também concordo. Boa, boa. É isso aí. Bom, acho que próximos assuntos a gente pode falar em próximas aulas, né? Maravilha. É sempre um pano de fundo de saúde e de melhora e crescimento, tanto físico quanto espiritual. E na próxima aula a gente fala sobre hipertrofia muscular e vai poder aprofundar ainda mais nessa parte aí do movimento. Nossa, maravilha. Fechado? Valeu então, galera. Tamo junto, Ted. Obrigado. Tamo junto e te esperamos aqui nas próximas aulas. Até a próxima.